Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom que você está conosco nesta manhã. Que bom que você tirou um tempo para estarmos juntos como igreja do Senhor. E você que está em casa, que você possa sentir nesta manhã a presença do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Eclesiastes 3, apenas o verso de número 1. Como nós estamos iniciando o tema de janeiro, recomeço, momento oportuno de recomeçar. É o tema da mensagem para o seu coração. Que Deus possa falar no seu coração nesta manhã. Eclesiastes 3:1. A palavra do Senhor nos diz: para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos como igreja do Senhor. O nosso propósito, ó Pai, nesta manhã, era ouvir a Tua palavra e guardar em nosso coração. Abençoa a vida dos irmãos que aqui estão, abençoa a vida daqueles que estão nos ouvindo. Pai, que nós possamos ser bênção na vida deles e que Teu Espírito Santo venha fazer a Tua presença sobre eles. É a nossa oração no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Momentos oportunos de recomeçar. Começar o ano, há sempre várias promessas, né? Nós fazemos várias promessas para nós mesmos. Olha, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou mudar. Esse ano eu vou fazer um regime. Esse ano eu vou fazer aquilo. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. A palavra de Deus diz que recomeçar é preciso. Muitas pessoas encontram muitas dificuldades para novos recomeços. Muitas pessoas encontram muitas desesperanças. Nós olhamos para o retorno da igreja pós-pandemia, e nós vemos quantas pessoas ainda estão vivendo a pandemia. Não conseguem vir para a igreja. Não conseguem estar reunidos como igreja do Senhor. E muitas dessas pessoas, nós encontramos elas em vários lugares, mesmo na igreja. Tem muita gente que deixa de vir na igreja, irmãos, mas está no comércio, está no banco, está na praia. Esse dia eu conversava com um pastor aqui da cidade, amigo meu, e comentando esse momento que nós estamos vivendo, a volta da igreja, a volta das pessoas para o templo. E ele me disse que uma irmã da igreja dele procurou ele e falou: pastor, como está difícil ir para a igreja? E ele respondeu: mas eu vejo a irmã indo para a academia todos os dias. Para a igreja está difícil, mas para ir à academia não está. Nós precisamos recomeçar de maneira certa. Nós precisamos recomeçar de maneira exata. E nós só vamos ter um bom recomeço, quanto igreja, quanto trabalho, quanto pessoa, se você recomeçar em Cristo Jesus. Nós só vamos ter um ano melhor, pelo menos para você e para mim, se você recomeçar buscando a Deus. A palavra de Deus diz: primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos as pessoas invertendo primeiro as outras coisas e, se der tempo, o reino de Deus. Irmão, nós não podemos inverter a palavra de Deus. Nós temos que recomeçar. Nós temos que recomeçar os nossos sonhos, os nossos projetos. Deus quer apagar tudo aquilo que te atrapalha. Deus não põe ponto final. Deus coloca uma vírgula.
A partir do momento que você coloque diante dele, ele começa a escrever uma nova história sobre a sua vida. A partir do momento que você se coloca à disposição de Deus, ele começa a mudar, trazer esperança. Ele começa a encher as nossas vidas. Ele começa a transformar a nossa casa. Só Deus pode dar um recomeço. Ele pode mudar a sua vida. Eu creio. Ainda que as pessoas vejam ao contrário. Ainda que as pessoas vejam, olha, não tem mais jeito nessa situação. Não tem mais jeito para essa enfermidade. Deus pode. Essa semana eu estava aqui no gabinete pastoral, liguei para algumas pessoas da igreja, e eu liguei para uma irmã, e aquela irmã, pastor, que bom que você me ligou. Eu tenho uma notícia muito boa para o pastor. Pode falar, minha irmã. Estou vindo do médico essa semana com meu esposo, e para a honra e glória do Senhor Jesus, ele curou o câncer de próstata do meu marido. Minhas filhas não acreditaram e fez um novo exame. E deu que ele está curado. E eu quero vir para a igreja domingo à noite para testemunhar o que Deus fez na vida do meu esposo. E esta noite ela vai estar aqui. Um recomeço nessa história. Deus pode. Naquilo que os médicos falaram que não tinha mais jeito, não tinha mais cura, Deus deu uma nova oportunidade. O nosso Deus é o Deus do impossível. Irmãos, nós devemos recomeçar no Senhor. Ainda que nós falhamos, muitas vezes nós achamos que nós falhamos e a nossa vida não tem mais jeito. Muitas vezes as pessoas dizem para nós que nós não temos mais jeito. Mas a palavra de Deus, que nos traz esperança, que nos traz salvação, ela diz que tem jeito. Abra comigo lá em Lucas 15, verso de número 21. Ainda que você falha, Deus pode mudar a sua história. Aqui a palavra de Deus, ela fala a respeito do filho pródigo. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. O filho reconhece que errou, que falhou, mas ele se lembra que existe um pai. Quando nós olhamos essa história do filho pródigo, nós vemos quanto Deus é amoroso para com a igreja. Quanto Deus é amoroso para com você. Ainda que você falhe, ainda que você peque, ainda que você deixe de vir à igreja, ainda que você vá para outros caminhos, Deus te espera de braços abertos. Deus tem uma nova chance, um novo recomeço para a sua vida. Ainda que você não creia, Deus pode. Aqui nós aprendemos com a parábola do filho pródigo, que reconhecer as nossas falhas, e ele caindo em si, ele voltou ao encontro de quem? Do seu pai. Nessa parábola, sentido do pai é Deus. E o filho pródigo são aqueles que estão fora do caminho do Senhor. Quantos filhos pródigos por aí estão fazendo coisas que não devem? Eu quero dizer para você, ainda que você fale, há esperança para a sua vida. Ainda que você fale, há recomeço em Cristo Jesus para a sua vida. Nós precisamos entender, irmãos, que por mais forte que nós somos, muitas vezes nós falhamos. Se você ler o livro de Hebreus 11, você vai encontrar ali os heróis da fé. Homens e mulheres de Deus que falharam, mas tiveram um novo recomeço. Homens e mulheres que a Bíblia nos cita, que foram usados por Deus. Um deles foi Moisés. O grande erro de Moisés foi cometer um assassinato. Moisés, ele mata um egípcio que estava batendo no escravo hebreu. Mas Deus, ainda assim, o chamou
para ser líder daquele povo que estava escravo no Egito. Moisés falhou, mas Deus deu uma nova oportunidade. Muitas vezes nós falhamos. Deus quer dar uma nova oportunidade para você. Outro que falhou foi Abraão. Abraão é o pai da fé. Mas a partir do momento que ele diz que Sara era sua irmã, sendo esposa, ainda que fosse para salvar a vida dela, e ele mentiu. E a Bíblia diz que mentira é pecado. Mas mesmo ele mentindo, ele foi o homem que mais fé teve. Abraão nos inspira com a sua fé, ainda que falhou. Você vê como Deus é generoso. Ainda que falhamos, Deus nos coloca nos lugares onde as pessoas nem imaginam. Você sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus que nos ama. O rei Davi foi um homem que cometeu adultério com uma mulher chamada Betseba, que ficou grávida por consequente disso. E por conta disso, Davi manda Urias, que era seu esposo, à frente da batalha para ser morto. O grande rei Davi, conhecido como homem de Deus, também falhou. E eu estou citando isso para você poder entender que os grandes homens da Bíblia falharam, porque eram seres humanos como eu e você. Mas Deus tem um propósito em tudo isso. O grande Salomão havia cometido um grande pecado ao afrontar as religiões monoteístas de Israel, adorando a outros deuses e pegando as suas mulheres estrangeiras para si. E Deus mesmo assim deu sabedoria a Salomão. Deus mesmo assim mudou a vida de Salomão. O que eu queria deixar para você nesta noite: ainda que você fale, ainda que você peque, ainda que você erre, Deus te dá um novo recomeço. Mas você precisa tomar um propósito de estar diante de Deus com o coração aberto a esse recomeço. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não invade o coração de ninguém. Jesus falou: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta. Mas você precisa abrir o seu coração. Ainda que você fale. Ainda que as pessoas digam que para você não tem mais jeito. Para Deus, há saída. Ainda que o seu pecado seja um pecado imenso, Deus pode curar todo o pecado. Deus pode mudar toda a situação. Deus pode transformar qualquer vida. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa e falamos: olha, esse aí não tem mais jeito. Ainda bem que nós não somos Deus. Porque Deus pode. Deus pode. Ainda que você fale, o nosso Deus é misericordioso a trazer você um recomeço. E este é o momento. E este é o ano de novos recomeços. Comece o ano de maneira diferente. Comece o ano buscando a Deus. Comece o ano se colocando à disposição de Deus. Comece um ano orando, lendo mais a palavra de Deus. Comece um ano mudando as suas atitudes. Nós só vamos ser cheios de Deus quando nós se esvaziarmos de nós mesmos. Um grande teólogo diz que o maior inimigo do homem não é o diabo. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Quando um homem se enche de si, ele se esvazia de Deus. Mas quando ele se enche de Deus, Deus vai usar a vida dele. Nós precisamos, irmãos, nos enchermos de Deus para esse tempo de mudança. Nós precisamos, irmãos, buscar mais a Deus, estar mais unido como igreja do Senhor.
orarmos mais junto, buscarmos mais de Deus. Olha, eu vejo que o mundo aí fora tem oferecido tantas coisas, tantas alegrias que não levam a lugar nenhum. No mundo aí fora, se você tem dinheiro, se você está bem estruturado, você tem amigo adoidado. Mas se você estiver numa situação difícil, poucas pessoas vão te procurar. Nós precisamos mais de Deus. Segundo ponto que eu queria estudar com você nesta manhã e trazer ao seu coração. Muitas vezes nós passamos por uma frustração. Muitas vezes nós somos frustrados com nossos sonhos. Muitas vezes nós colocamos isso no nosso coração. Isso nos impede de dar um novo recomeço. Isso nos impede de dar um passo além. Isso nos impede de se achegarmos mais a Deus. Abra comigo lá em Jó 42, versos 5 e 6. Jó 42, 5 e 6. Eu vou ler nessa tradução que está na tela. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Olha aqui, o momento que Jó passava. Todo mundo aqui conhece a história de Jó. Jó ficou só no pó, cheio de ferida. Os seus amigos abandonaram. A sua mulher abandonou ele. A frustração de Jó era tremenda, que Jó, ele desejava a morte. Jó desejava morrer. A própria mulher de Jó falou assim, olha, abandona o seu Deus e morre. Seus amigos, a hora que ele perdeu tudo, todo mundo, acabou os amigos. Seus filhos, os próprios filhos abandonaram Jó. A frustração, ela traz um efeito devastador na vida do ser humano. Hoje nós vivemos um número alto de depressão. E tem muita gente falando que depressão não é doença. Depressão é doença sim. Mas a depressão começa na frustração. Quando a pessoa tem um casamento frustrado. Quando a pessoa tem um problema que ela não consegue se resolver. Ela entra em depressão. Infelizmente a depressão tem chegado a muitos lugares. Até em pastores, missionários têm sofrido com depressão. Porque são seres humanos como eu e você. Nós já passamos por quadro de depressão. Com certeza alguém aqui já sofreu por isso ou está passando por isso. A frustração, ela desvia o seu foco de estar mais perto de Deus. Se você está passando por um momento desse, é neste momento que você tem que se agarrar em Deus. É nesse momento que você tem que se colocar diante de Deus. É nesse momento que você precisa recomeçar novamente. Ah, mas eu estou tratando com psicólogo, psiquiatra, estou tomando remédio. Beleza. Isso é muito bom. Não estou falando para você deixar isso. Mas se você precisa também de Deus. Não é só isso que vai tirar você dessa. Mas principalmente Deus. A medicina está aí para ser usada. Jamais eu vou falar para alguém deixar de fazer um tratamento. Isso é loucura. Eu já vi muita gente falando isso. Você não precisa mais de tratamento, Deus te curou. Deus usa os médicos. Deus usa os psicólogos. Porque Deus é Deus. Ele usa qualquer pessoa. Você precisa sair dessa. Mas você precisa tomar um passo de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, meu irmão. Esses homens que nós lemos aqui que falharam, tudo estão na galeria
dos heróis da fé. Foi homens e mulheres que tiveram dificuldades. Foi homens e mulheres que pecaram. Foi homens e mulheres que erraram. Mas foi homens e mulheres que se consertaram com Deus. E se você está passando um momento desse, você precisa fazer um conserto com Deus. Não é comigo, não é com a igreja, é com Deus. Porque a igreja falha, eu falho, mas o nosso Deus não falha. Nosso Deus não falha. Enquanto a frustração, já vivemos no trabalho, na escola, na sociedade, na família, e muitas vezes dentro da igreja. Ou não? Porque na igreja é lugar de pessoas. E a Bíblia diz que a igreja é lugar de quem? Dos doentes, porque aquele que estão são não precisa de cura. E muitas vezes nós nos frustramos dentro da igreja, com um irmão, com uma irmã, com uma pessoa da liderança. Mas isso não pode te atrapalhar. Isso não pode te tirar do foco, que é Deus. Aonde é ser humano, há frustração. Mas aonde Deus está, aonde Deus vai, aonde Deus age, há diferença de ser curado em nome de Jesus. É nesse nome que há todo o poder. Precisamos parar de olhar para a frustração e olharmos para Cristo. Nós precisamos, irmãos. Olha, aquela irmã me fez isso. Ela é pecadora igual eu e você. Olha, aquela igreja aconteceu. Não existe igreja perfeita. A igreja perfeita só vai haver no dia da volta do Senhor Jesus, onde Ele vai levar a sua igreja para o céu. Eu preguei aqui domingo de manhã. Em um dos temas eu falei que religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Eu já tenho uma religião. De religioso o inferno está cheio. Mas de cristão não. Não é a igreja, não é a placa da igreja. É Cristo. Não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o papa. É Cristo. Só Ele pode. E nós precisamos olhar para Cristo. É por isso que Paulo fala assim: sedes meus imitadores, porque eu sou de quem? De Cristo. Se Paulo não imitasse a Cristo, jamais ele ia falar isso. Porque Paulo também falhou. Antes dele se converter, ele era perseguidor de cristão. Ele falhou muito, ele matou muito cristão. Mas graças a Deus, que a graça de Cristo deu a Paulo uma nova chance de ser uma pessoa totalmente mudada, como Ele quer fazer com a sua vida nesta manhã. Como Ele quer fazer com a sua casa, o seu casamento, a sua enfermidade, nesta manhã. Pare de olhar os problemas. Olhem para Cristo. Você sabia, eu não sei se você sabe disso, mas isso é estudo comprovado, que a maioria, 90% da célula cancerígena, ela só surge na pessoa depois do momento de desgosto, o momento de frustração. Nós ficamos mais vulneráveis, nosso organismo fica mais fraco, a nossa imunidade cai, e aí surge o câncer. Você sabia disso? E a maioria só são curados pelo tratamento, mas principalmente pelo intermédio da fé em Cristo Jesus. Ainda que o médico disse, não tem mais jeito, para Cristo tudo tem jeito. E eu ouvi isso há 20 anos atrás. Olha, você não passa dessa noite. Para você, ponto final. E muitos dos meus parentes já tinham encomendado até o caixão. Já estava tudo certo para o velório. E eu estou aqui. Porque não é o homem, é Deus. Deus pode tudo. Pare de olhar para o seu problema
como ele se fosse o único no mundo. Sempre há alguém passando por um problema maior que o seu. E Deus pode transformar todos em qualquer lugar. Amém? Terceiro ponto que eu queria trazer ao seu coração nesta manhã. Após uma injustiça sofrida. Olha, eu sofri uma injustiça. Não quero mais saber de igreja. Não quero saber mais desse negócio de Deus. Hoje nós vivemos um número alto no mundo de pessoas que outrora estavam na igreja e não querem mais saber de igreja. Porque acha que foi injustiçado. Quem sofreu a maior injustiça foi Jesus Cristo na cruz. E nunca deixou de estar na igreja. E nunca deixou de ser igreja. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. Abra comigo a palavra de Deus em Gênesis 39, 19 e 20. Gênesis 39, 19 e 20. Olha o que diz o verso. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão, em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. José sofreu uma injustiça, porque ele não tinha feito nada. Mas aquela mulher que acusou José, mandou ele para a prisão. José jamais esqueceu de quem era o seu Deus. Ainda que na prisão, ainda que vendido pelos irmãos como escravo, Deus tinha uma promessa para a vida de José. E Deus tem uma promessa para a sua vida. Ainda que você sofreu a maior injustiça desse mundo, não se compara à injustiça que José sofreu. Traído pelos seus próprios irmãos. E lançado à prisão por uma coisa que ele não fez. Às vezes nós ficamos pensando, olha, eu não quero mais, eu fui injustiçado. Olha, eu não quero mais porque falaram isso de mim, eu não sou. Irmãos, vamos parar de inventar desculpa. E vamos olhar para Cristo. Tem muitas pessoas se afastando de Deus por pouca coisa. Estão perdendo a sua fé. Estão morrendo sem Deus, sem salvação. Não perca sua fé por bobeira. Ainda que se sofreu uma maior injustiça do mundo, não perca sua fé por isso. Não se desvie do caminho do Senhor. Quantas injustiças você já enfrentou? Quantas dificuldades você já passou? Mas aonde está a sua fé? Essa pergunta você não precisa me responder. É você e Deus. Você já foi injustiçado? Você continua com essa amargura no seu coração? Ou você já colocou isso diante de Deus? Se você continua guardando isso no seu coração, você é um sério candidato a ficar doente. Você precisa se livrar disso e olhar para Cristo Jesus. Onde as pessoas há injustiça, mas onde Deus faz nova todas as coisas, Ele justifica em nome de Jesus. Você precisa ser justificado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Você precisa parar, muitas vezes, de colocar coisas no seu coração que vão te dificultar a sua vida. A maioria das pessoas frustradas, elas são amargas. A maioria das pessoas frustradas, você chega perto dela, você não quer ficar perto dela. Nunca está bom, nada está bom, sempre está ruim, sempre falando mal dos outros, sempre falando mal da igreja, sempre falando mal do pastor, sempre falando mal dos irmãos. Você quer andar com uma pessoa assim? Eu não quero.
porque isso contamina. Nós precisamos andar com pessoas vitoriosas em nome de Jesus. Nós precisamos se espelhar em pessoas que trazem alegria ao nosso coração. Nós precisamos buscar pessoas que venham com amor trazer compaixão de Cristo para a sua vida. Se tem pessoas que te deixam para baixo, meu irmão, pare de andar. Não estou mandando você não cumprimentar, você não tomar um café, mas se está te deixando ruim, porque não é de Deus. Evita. Evita aquelas pessoas que dizem assim, olha, você vai na igreja fazer o quê? O que você quer fazer na igreja? Você é um pecador. Não vai te trazer alegria. Não vai fazer bem para o seu dia. Eu estava comentando hoje de manhã com o pastor. Tem uma pessoa que há vários anos, toda vez que eu encontro ela na rua, que eu perguntei, aí, está tudo bem? Ah, não. E eu estou com dificuldade. Olha, a minha enfermidade, eu estou morrendo. Faz 30 anos que ela está morrendo. Irmãos, pessoas negativas não têm Deus, ainda que esteja na igreja. Ela pode ter 30 anos de igreja, mas se ela é uma pessoa que te põe para baixo, porque isso não é tarefa de cristão. Cuidado, nós precisamos nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos encher de pessoas que trazem ânimo, porque Jesus disse que eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus não veio para colocar ninguém para baixo. Pelo contrário, Jesus veio levantar quem? O caído. Jesus veio restaurar aquele que está triste. Jesus veio trazer cura onde há enfermidade. Jesus veio trazer salvação onde há pecado. Precisamos andar com pessoas que nos inspiram a olhar para Cristo. Cuidado com quem você tem andado, porque muitas vezes você pode se contaminar. E é só Deus. É só Deus. Quarto ponto que eu queria trazer ao seu coração nesta manhã. Nós sempre perdemos e deixamos de ganhar após a perda do primeiro amor. Sempre lembre que quem te amou primeiro, a primeira pessoa que te amou, segundo a palavra, segundo a verdade que é a palavra de Deus, foi Deus. Deus deu a vida do seu único filho para morrer naquela cruz, por mim e por você. Você quer amor maior que este? Não existe. Abra comigo em Apocalipse 2, verso de número 4. Olha o que diz o texto. Contra vocês, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou Deus. Você desistiu de Deus. As coisas não vão bom. Não vai dar nada certo. Você abandonou aquela pessoa que mais te amou, que é Deus. Aí você espera sair, entrar no fundo do poço. Para quê? Para se voltar a Deus. Precisava disso? Não precisa, meu irmão. Não perca o primeiro amor. Não deixe a chama de Jesus apagar no seu coração. Não deixe o amor de Deus sair da sua vida e da sua família e da sua casa. Todos nós, sem exceção, um dia já falhamos. Fomos frustrados, sofremos algumas injustiças, já esfriamos alguma vez em nosso primeiro amor, em Cristo Jesus. Mas Deus, Ele não quer saber de quantas vezes você caiu. Deus quer saber quantas vezes você vai ter força para levantar.
É isso que Deus quer saber. Deus não quer saber do seu pecado lá atrás, confessado. Deus quer saber do hoje. O que aconteceu ontem já se foi. Como está a sua vida hoje com Deus? Como está o seu primeiro amor com Deus? Irmãos, todas as vezes que eu me lembro como Deus me amou, que deu a vida do seu filho naquela cruz, eu paro de reclamar. Eu começo a meditar na palavra de Deus. Quanta chance o Senhor já me deu de cura. Quantas libertações. Eu te digo hoje, sem sombra de dúvida, se eu morresse hoje, com certeza, eu morreria feliz, porque até aqui o Senhor tem me abençoado. Eu tenho visto a graça de Deus, sombra onde eu nem imaginava. Você precisa, meu irmão, voltar ao primeiro amor. Se você está fora da comunhão da igreja, você está se esfriando. É uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. Você precisa voltar à comunhão com Deus. Você precisa voltar a esse primeiro amor. Queridos irmãos, hoje é o tempo de recomeçar. Hoje é o dia. Não importa o que houve. Não importa o que aconteceu. Esqueçam as mágoas. Esqueça o pecado. Peça perdão a Deus. Não precisa pedir perdão para mim. Peça perdão a Deus. Você pode falar direto com Ele. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Eu vejo que a igreja, neste século, nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos notícia de tanta tristeza que tem acontecido na Europa. Igrejas outrora que tinha 3, 4, 5 mil pessoas, estão fechando as suas portas e sendo vendidas para ser montado bares e boates. Estão deixando de pregar o Evangelho de Cristo, voltando-se ao primeiro amor. Nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos ter essa chama de Jesus acesa dentro do nosso coração. Esqueça o passado. O dia é hoje. Que Deus nos ajude a recomeçar numa nova história, uma nova vida nesse novo ano. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a graça do Senhor possa invadir a nossa casa. Que a graça do Senhor possa invadir a nossa vida. Queridos, tire a sua mente daquilo que tem te atrapalhado a estar diante de Deus. Abra os seus olhos para o que Deus quer que você seja. Em Deus não há falha. Em Deus não há frustrações, nem injustiça. Somente lugares para novos recomeços. Volte-se ao primeiro amor. Todo dia, Deus dá uma oportunidade de um novo recomeço. Se você levantou hoje de manhã, se você abriu os seus olhos, se você já tomou o seu café, agradeça a Deus. Porque muitas pessoas morreram essa noite. E muitas delas sem Jesus Cristo. Meus irmãos, ainda que vivemos tempos difíceis, o nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de compaixão. E a palavra diz que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vitoriosos. Essa é a promessa para você. Essa é a promessa para a igreja. Mas isso não depende mais de Deus. Depende de você. Amém?